Bom dia a todos, que bom que estamos juntos em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu gostaria de meditar com todos vocês naquilo que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, e que nos diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo escreve esse texto dentro de um contexto em que ele fala da excelência do ministério como sendo um tesouro, e ele se coloca então como um vaso de barro, e que esse tesouro está dentro desse vaso de barro. Ele fala do seu procedimento ético, ele se contrapõe àqueles que não são éticos na sua vida, no seu procedimento e no uso que eles fazem do Evangelho. Então ele nos coloca então no final desse capítulo esse importante texto que nos faz pensar sobre coisas importantes para o ano de 2022 que podemos trazer para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu gostaria de pensar é sobre as nossas escolhas, a importância daquilo que nós escolhemos, a importância daquilo em que nós colocamos o nosso foco e a nossa atenção. Quando ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, devemos atentar para as coisas que se não veem. Em que você tem colocado o foco da sua vida? Quais são as coisas que são importantes para você? O que é que vale a pena você colocar suas energias para investir, para poder desenvolver a sua caminhada ao longo deste ano? O apóstolo Paulo então nos faz pensar sobre as nossas escolhas, atentando para as coisas que são invisíveis em detrimento daquelas que são visíveis. Ou seja, ele pede para que nós pensemos que uma importante escolha que podemos fazer é a escolha daquilo que tem a ver com a fé. E aí o autor da carta aos Hebreus vai nos explicar, vai nos ensinar que a fé é exatamente acreditar em algo que não se vê, mas é algo que, pelo seu valor eterno, ele traz a ideia do divino, traz a ideia de Deus, traz a ideia daquilo que há de melhor. Ele vai nos dizer assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. No verso 6 do capítulo 11 de Hebreus também vai nos dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, de modo que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós podemos então pensar que algo de grande valor para as nossas vidas em 2022, devemos estar atentos a isso, é a nossa fé. E aí Jesus Cristo então é aquele que coloca a fé dentro do nosso coração, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Portanto, a fé é uma boa escolha que nós podemos fazer para alimentar as nossas vidas ao longo do ano de 2022. E podemos alimentar com a oração, que é um ato de fé, conversar com Deus, conversar com o invisível, a palavra de Deus que nos alimenta, a vida em comunidade, em que fortalecemos a nossa fé uns com os outros. E por último, eu gostaria de pensar que precisamos ter a consciência da eternidade. Ele vai nos dizer, porque as coisas que se veem, aquilo que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Ou seja, por pior que seja uma pessoa, mas quando ela tem consciência da eternidade, ela é capaz de abrir mão daquilo que é temporal, ainda que seja legítimo, porque há algo de muito maior valor, que é de valor eterno, como por exemplo, a nossa relação com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu numa cruz, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele está vivo. Isso é algo de valor eterno. Ele veio para nos dar essa certeza da vida eterna. E assim podemos nos colocar diante do Senhor, diante das melhores escolhas, as escolhas que alimentam a nossa fé e as escolhas que têm valor eterno. Que a sua vida e a minha vida em 2022 seja pautada então por aquilo que há de melhor, aquilo que vem de Deus, aquilo que vai alimentar o nosso coração para essa caminhada. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vê, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E assim vamos vencer esse ano de 2022, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus abençoe a todos.